Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula número 211 e nós vamos falar sobre um artista. O nome dele é Alex Ross. Este artista que nós vamos comentar, ele é um artista que trabalhou para a DC e para a Marvel. Ele começou pela DC muito jovem mesmo. Alex Ross é um dos ilustradores mais renomados dos quadrinhos. Deixa eu colocar assim, ó. Eu vou olhar direto para vocês, assim, ó. Aqui. Cadê a lente? Tá aqui, ó. Bom, onde que eu tava? Tá. O pai dele é o Clark Ross. Foi um ministro religioso e pastor protestante. E a mãe é a Lynette Ross, uma artista comercial e ilustradora. Alguém escreveu algo? Ainda não. Beleza. A sua influência artística veio da mãe. Porque ela era uma artista comercial e uma ilustradora. O nome é Lynette Ross, com Y. L-Y-N-E-T-T-E. Alex Ross está aqui escrito. A influência artística veio da mãe e do pai, enquanto o pai era pastor. Ele nasceu em 1970, em Portland, em Oregon. A sua revolução foi com o guache. Diferente da tinta nanquim tradicional, o Ross pintava à mão. Estou colocando certo? Estou olhando direto para vocês. Pintava à mão com guache, dando um aspecto pictórico e fotorrealista. E ele trouxe uma nova sensação de realismo e grandiosidade aos super-heróis. As suas obras fundamentais, a sua fama estourou com a minissérie Marvel. Foi em 94. E com Kurt Busiek, que mostrava o universo Marvel sob um olhar de repórter comum na DC, e criou o Epic Kingdom Come, o Reino da Manhã, em 1996. Ele é famoso por suas capas e projetos autorais, além de ter um talento precoce que levou a trabalhar para DC Comics ainda quando era adolescente. Bom, o que é? Peraí. A Leia, exato. Ela comentou sobre o Bob Ross. O Bob Ross é um outro artista, não é parente dele, apesar do nome. E é fácil confundir que é esse parentesco, porque esse artista também era pintor. Ele fazia uma pintura relaxante na televisão educativa lá nos Estados Unidos. A Alegria de Pintar, da PBS, The Joy of Painting. Então, o Bob Ross não tem uma relação direta com o Alex Ross. Ele fazia paisagens serenas, com árvores felizes e nuvens, usando a técnica de úmido sobre úmido, a óleo, que permitia pintar quadros completos em 30 minutos. Então, o vídeo de 30 minutos era ótimo. É o que faz, por exemplo, esqueço o nome dele, às vezes, o Miguel. E outros artistas aqui no TikTok. Que é bem rápido isso. A filosofia. O Bob Ross acreditava que qualquer um podia pintar e que não existem apenas erros, mas apenas acidentes felizes. A voz dele era calma, comportamento gentil e faziam parte do show dele. O Bob Ross nasceu em 1942 e morreu em 1995. Mas é uma confusão super compreensiva, afinal os dois são norte-americanos famosos no mundo da arte, mas com trajetórias bem distintas. Então, deixa eu pegar o livro e eu vou ler sobre o Alex Ross e vamos fazer um trabalho no estilo do Alex Ross, não do Bob Ross, do Alex. O Bob Ross é mais pintura de quadro e nós damos uma aula mais sobre concept art, então o Alex Ross é mais relevante para nós. E para isto, tá aqui o livro. Alex Ross. Página 334. Aí. Obrigado, Lucas. Valeu. Obrigado, Leia. Obrigado por todos vocês aí. Aqui está. 334. O Alex Ross é conhecido pelos seus trabalhos na guache nos quadrinhos como Kingdom Come, Justice e diversas capas. Então ele principalmente é um capista. Depois de se formar na Academia Americana de Artes, um dos primeiros trabalhos importantes de Alex na indústria de quadrinhos foi uma colaboração em 1993 com o editor Marvel Comics, Kurt Busiek, para criar a graphic novel Marvel, que conta a história de muitos super-heróis Marvel na perspectiva de uma pessoa comum, que era o fotógrafo. Trabalho com a DC,
Olha o sujeito trabalhando. Vamos deixar essa página. Eu vou pesquisar o quadrinho para vocês verem. Salve, Natalzinho! Como que você tá, meu amigo? Aí, vamos ver, vamos ver. Cadê você? Eu estou procurando o Chrome. O Chrome é com C, então sobe. Aqui está. Eu vou escrever pages. Eu vou escrever o nome da história, Marvels, e o nome do autor, Alex Ross. Vejam eu escrevendo, né? Eu vou pôr o ano, 1994. Imagens. Veja, o fotógrafo vendo o gigante e fotografando. Eu fazia em primeiro plano. Boa noite, Leia. Opa, tudo suave, Andy 20. Salve, Luciano Huck. O Andy 20 conhece ele. Então, vamos ver mais trabalhos dele. Olha uma página de quadrinho, completamente feito a guache. Lembre-se que em 1993, 1994, os filmes que tínhamos eram muito poucos. Tinha um filme do Capitão América, que andava de moto. Tinha o Homem-Aranha, com um ator que vocês nem têm ideia que existiu, que depois virou uma série com o mesmo ator, porque deu certo o filme. Tinha os filmes bem antigos do Batman. Ele faz a DC e a Marvel também trabalha com ilustrações. Ele fez um trabalho para jogos também, capas de jogos. Quer ver, ó? Foi, acho que da Nintendo, foi o. Como que é o nome do cara? Do jogo era. Eu não lembrar, peraí. Era. Cara, eu não vou lembrar. Eu acho que era Nintendo. Alex Ross. Deixa eu apagar o 94. Era. Alguém lembra o. Eu tô com ele na boca, mas eu não consigo lembrar. Ele tá na ponta da língua. O nome do jogo. Olha as capas. Ele principalmente é capista. Era um jogo de uma sociedade secreta que tinha na Idade Média. Aí essa sociedade continua ao longo do tempo, onde o pessoal passa a memória. Então tem a Guerra Civil também. É, o primeiro foi. Não, não é Marvel vs Comic Con. O primeiro foi na Itália. Não, não é esse não. O primeiro foi na Itália. Então, em plena era digital, ele fez uma capa guache. Eu queria ter esse livro. Ó, tudo são trabalhos realistas. Então tem os Borgias, jogo que tem os Borgias, uma sociedade secreta, e que Alex Ross ilustrou a capa de um dos jogos. Modo IA. Jogo que tem os Borges, Alex Ross não, Alex Ross. Pensando um pouco mais. Ó, escreveu Borges, não é Borges. É Borges, é. É o Alexandre, né? O Papa Borges. Borgias, não Borges. Editar. Que tem os Borgias e o Papa na Itália. Ross ilustrou o cover, a capa. Aí. A memória eletrônica. Italiana. Ah, já escrevi errado também. Agora, Assassin's Creed. Pronto! Agora fica mais fácil. Ó. Viu? Era um nome bem simples. Simples. E Alex Ross. Ó. Ele pintando.
e fazendo a capa de Assassin's Creed. Olha o desenho do esboço antes de começar. Bom, gente, vamos começar então. Tá aqui. Processo de criação dele. Ele utiliza as sombras. Normalmente ele faz com nanquim, grafite, ele faz os traços bem realista e depois ele vai colocando as camadas de guache. E eu quero fazer nesta folha Monteval aqui, ó, 300 de gramatura para aquarela da Monteval. E vamos tentar seguir o processo dele. E para isto, nós vamos pegar o Capitão América. Podia ser, né? Vamos pegar o rosto do Capitão América. Thor. Só o rosto. Thor. Face. Move. Ó, tá aqui. Vamos pegar uma bem bacana. Esse do grito. Vamos ver se a gente vai se meter em problemas fazendo isso daqui ou vai dar certo. Certo? Então, primeira coisa, como todo quadrinista, ele esboça lápis. Aqui o lápis. Seria bom ter ponta, né? Deixa eu ver se tem outro. Porque como eu voltei da aula e muitos alunos usaram lápis, coisa e tal, foi bem corrido, mas eu acho que eu apontei uma durante a aula. Tá aqui. Então, aqui está. Homem-Aranha tem... Não, eu quero ver a pele, certo? O Homem-Aranha tem a máscara. E é só o rosto. Para demonstrar o estilo do Alex Ross. Talvez o Peter Parker. Peter Parker. Se quer o Homem-Aranha, então Peter Parker. É meio sem graça o rosto dele, pra falar a verdade. É. Mas esse Peter Parker tem um rosto mais bacana, né? Ó. Só que tá sem definição. O Alex Ross é principalmente fotográfico. Como ele é fotográfico, quando ele trabalha, ele faz uma sombra bem legal, assim. Ele tira foto, ele convida amigos dele, tira foto e trabalha em cima das fotos. É assim que é o trabalho dele. Então tá. Será o Homem-Aranha, então. Aqui, ó. Tá, como que ele faz? Primeiro, ele pega o desenho, né? Ele faz o desenho aqui. Vamos fazê-lo. Quero ver a proporção para não errar, né? Ele é um desenhista clássico, então ele faz todas as questões dos tamanhos e medidas. Ele toma todo o cuidado. Essa distância é igual a essa distância. Por isso, se eu pôr a boca aqui, ó, a boca é a mesma da testa. A distância daqui até aqui é a mesma da testa. Então isso aqui vem até aqui. E Andrew Garfield aquele livro que eu falei que eu gostaria de ter mostra muito o processo de trabalho dele. Ah, vai na foto de cima. Andy 20, desculpa, eu só vi a tua mensagem agora. São 20 e 24 e eu não posso demorar muito, perdão. O Andrew Garfield é bem interessante. Eu prefiro o primeiro ator, mas eu gosto muito dos três, eu acho muito legal. Os quatro, se levar em conta um filme bem antigo que vocês nem vão saber. Que depois virou uma série. Eu acho que eu não peguei essa borracha. Essa borracha não é minha, eu tenho que devolver para o meu aluno. Desculpe, aluno aí, ó, que eu estou usando a tua borracha. Mas é questão de emergência. E hoje eu não vou poder ficar até as 9, porque eu vou ter uma reunião às 9 horas. Então, vamos apressar. E a pressa é inimigo da perfeição. Ele define toda a sombra com um lápis em alguns trabalhos, outros não. Mas vamos fazer como ele faz em alguns, que ele definiu com lápis. Miranha do Japão, né? Spider-Man japonês.
Qual o seu herói favorito? Andy 20 perguntou. Demolidor. Culpa do Stan Miller. Stanley. Não, Stanley. Ah, cara, esqueci o nome dele. Frank. Não é Stanley. É Frank Stan. Esqueci o nome, total fugiu. Meu cérebro não tá funcionando. Foi culpa da aula. Foi pesada. Desde manhã. Acordei às 4 horas. Daí eu dei aula. Aí o cérebro não funciona direito. Frank Miller. Ahá! Veio. Ah, o Lucas falou. Mas eu lembrei antes de você falar. Então, graças ao Frank Miller, eu gosto muito do Demolidor. Gosto da ideia de um ser humano cego que trabalhou para tentar ser advogado, mesmo sendo pobre. Eu acho que o Demolidor é o melhor herói. Para mim, o Demolidor é mais um morcego do que o Batman. O pessoal gosta muito do Batman, mas como. Lembra aquela história lá do Flash, que aparece vários Batmans? Aí eles encontram um Batman que tá velhão e eles perguntam: então, você vai vestir o uniforme? Por que você não tá lutando contra o crime? Daí o Batman fala: mas que crime? Eu já resolvi tudo. Eu era bilionário. Investi na cidade, fiz planos, sistemas carcerários melhores, melhor educação, acabei, consegui trabalho. E assim, ele, ele conseguiu resolver todo o crime. Não é só você, muita gente gosta é, do Homem-Aranha, mas o Demolidor tem uma questão muito humana, cara. Na real, assim, levando a sério, Demolidor não tem superpoderes. Ah, mas ele tem o sonar. Mas ele é cego. Mas ele tem o super olfato. De acordo com o Stick que treinou ele, todos têm. Só é mais treinado. Nele foi só revelado por causa daquela poção lá, aquela radiação que bateu, que deixou a flor de pele. Mas o Stick tinha. E ele só treinou. É, mas o Demolidor pula prédios. De uma forma humana. É, mas o Batman é igual ele. Mas ele não é bilionário. O Batman resolveria todos os problemas como era aquele cara do filme, o primeiro Batman. Resolveu todo o problema de criminalidade fazendo investimentos no ponto certo e acabando com a criminalidade através de ações sociais. E o Homem-Aranha? O ajudante do bairro? Sei lá, cara. Gosto do Homem-Aranha, mas não tem essa fé tanto que o pessoal tem. Tem mais o filme, né? O pessoal ama o Homem-Aranha. Mas eu acho tão fora da realidade. Eu sempre fui meio realista, assim, na minha infância. Gosto muito do Senhor das Estrelas. Você tá falando daquele filme é, que é atual, que é um pouco mais apagado? Eu quero assistir. Ah, Guardiões das Galáxias. Sim, sim, gosto dele também. Ele é bacana. Eu gosto da versão que fizeram a brasileira lá que faz umas histórias em quadrinhos, uns desenhos animados, e eles colocam a ideia do Senhor da Galáxia, que nunca é chamado para as aventuras porque ele é humano e fraco. E ele quer participar, porque ele acha que é o líder de todo mundo. Aí no primeiro planeta que ele sai, o corpo dele explode por causa da diferença de pressão. Eu gostei muito dessa ideia. Mas olha, nas histórias em quadrinhos eram piores. Era horrível. As histórias em quadrinhos, quando era do espaço, me dava asco da Marvel. E olha, acho que o Jack Kirby, ele já fez histórias em quadrinhos no espaço em 1959, que eu adorei, eu li e era muito bom pro meu gosto, assim. Era fabuloso. Falava de gravidade zero, impulso, até colocou uma questão alien, assim, dos trabalhos deles. Vocês vão encontrar, acho que foi republicado do jornal. Mas fora isso daí, a única vez que comecei a ver quadrinhos do espaço, assim, que trata com um jeito muito mais bacana, foi
Tipo, um do estilo Star Wars foi quando a Marvel fez uma assinatura com a Atari e produziu o. Eu esqueci o nome. Foi a Marvel. Não, foi a DC. A DC fez uma assinatura com a Atari e produziu um Esquadrão Atari. Esquadrão Atari. Se você acha Guardiões da Galáxia bom, é porque você nunca leu Esquadrão Atari. Ah, peraí. Desculpem. Eu tô falando com fãs de filmes e não de quadrinhos, né? Aí quando falam de Guardião da Galáxia, estão lembrando do filme. Ops. Então tá. Mas, ó, Surfista Prateado falando no espaço, nos quadrinhos e outras asneiras absolutas, assim, que eu vi, era terrível. Mas o Demolidor projetou para um espaço mais real e muito mais cinematográfico, quando o Frank Miller assumiu. Eu acho que ele salvou, o Frank Miller salvou o Demolidor do cancelamento. O Demolidor já não tinha nem revista própria mais. Ele estava de carona com outras revistas. Deixa eu ver que horas são. 20h32. Eu não gostava de Justiceiro. Ele é bom, eu entendo. Eu li muita coisa do Justiceiro, mas eu não era muito chegado no Justiceiro. O Justiceiro eu não gostava muito porque ele era fraco. Era um. Assim, tipo, o Demolidor era um cara muito forte, acontecia muita coisa com ele, conseguia segurar o tranco, assim, legal. Ele até enlouqueceu, assim, ele enlouqueceu, mas sobreviveu. Ele tinha garra. O rei, para vencer o Demolidor, levou o Demolidor à loucura. Mas o Demolidor encontrou a mãe dele, passou por uma perenga enorme, pegou pneumonia, ficou pobre, sumiu do mapa. Mas ele voltou a toda e ele nunca perdeu a questão da justiça. Ele nunca perdeu aquela força que ele tinha. Justiceiro não. É uma história trágica, ele perde toda a família e fica doido, vira da guerra e começa a assassinar, a matar um monte de gente. Ele vira polícia e executor, vira o juiz Dredd. É ótimo para as pessoas, eles adoram. O pessoal adora a morte, 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 morte. Vamos matar, matar. Mas não eu. Achava muito pouco humano aquele negócio lá. Parecia alguém torturado. Igual o Batman, que a minha esposa ama, Batman. É um cara torturadão, assim. Tem problemas. Feito, ó. Grafite. Vamos aumentar a sombra. Fez o maior sucesso, o pessoal adora mesmo. O que vende? Sexo, armas e drogas. E o Justiceiro tinha parte disso. Aí, Andy 20. Obrigado. Mas eu gosto da linha antiga do Demolidor, sim. Homem-Aranha eu até suportava, né? Aquele piadista que fazia frases completas de 25 linhas durante um soco. Enquanto o Duende Macabro falava uma coisa, ele fazia um discurso gigante. Não tem lógica nenhuma. Ah, o pessoal gostava. Homem-Aranha. Fez o maior sucesso, vendeu um monte. Tá, vai. Vamos pegar. Aqui. É por isso que eu gosto mais do Demolidor, sempre gostei mais. Bom, lata. Eu separei a lata, eu lembro. Ah, deixei aqui.
Água. Budê. Ah, eu levei pra escola. Então, só um pouco, acho que o cheiro é atrás. Aqui está. Bom, Alex Ross às vezes trabalha com preto e sombra. Bastões radioativos para financiar as aulas. KKK. Hã? Ah, ok. Não entendi. Bastões radioativos para financiar as aulas. Ó, o preto e o grafite me dá todos os lados. Todas as posições. Que horas são? 20h37. Sabe, agora eu me toquei. Quando o Bob Ross fazia aquela aquarela mais molhada e conseguia fazer rapidamente aquelas aulas, Bob Ross, não Alex Ross, a gente está fazendo Alex Ross. Ele fazia as artes em 30 minutos. O Miguel faz exatamente isso aqui no TikTok. Miguel é um grande cara. Então, será que ele teve influência do Bob Ross? Vou perguntar para ele. Ah, é presente. Obrigado. Eu nem vi. Agora eu vi. Valeu, Lucas. Obrigado, Lucas. Desculpa, tá, cara? Eu fico às vezes meio atento. Perdão, perdão mesmo. Eu quero prestar muita atenção em vocês, tá? Valeu, Léa. A Léa sempre está presente. Ela me ajuda, ela me explica, ela fala coisas, ela lembra nomes também. Ela é uma pessoa fabulosa, assim. Brigadão. Ó, aqui era branco. Eu já errei. Mas não tem problema. A gente vai deixar mais escuro. E tem uma questão. Essa história de deixar escuro, pegar o guache, tá pegando aquarela por engano, tem que ser guache. É a história do contraste. Vocês têm que dominar o preto e branco, mesmo quando vão fazer colorido. Você tem que dominar o que é mais escuro e o que é mais claro. Essa que é a ideia. Se eu não me engano, às vezes ele fazia com nanquim essa parte, chamado aguada. Mas não vai dar tempo de eu pegar a aguada para tentar reproduzir a ideia. Água. Eu sei que o tempo é curto, mas eu estabeleci que vai ser assim, para ter mais números de aulas ainda. Teve vezes que eu fazia um ano passado, ou retrasado, acho que foi retrasado, eu estava fazendo 2 aulas por semana. E agora eu estou tentando dar aula todas as semanas para vocês. Sexta que pega mais pesado ainda, né? Que vai somando. Aí eu estou muito cansado e às vezes eu falho na sexta. Já falei umas 2 vezes, eu acho. Teve uma vez que eu fiquei bem doente, daí eu falei 3 dias. Mas é pouco. É nível de falhas menores, assim. Por exemplo, agora a aula 211. Daí é só contar quantos dias que a gente teve no ano até agora. Aí vocês sabem quantas vezes eu falei. Oi, Atlantis, como é que você tá? O Bob Ross era engraçado, batendo o pincel para limpar. Ah, é, ele era meio estranho mesmo. Aquele cabelão dele era legal. Era outra época, né? O Bob Ross morreu em 95, cara. Você acredita? Em 95, Alex Ross estava já fazendo o maior sucesso, assim. Eles não são parentes, tá? Um e outro é outro. E o nosso interesse é mais o midiático, mais a ilustração. Hã? Ó, essa mancha que eu coloquei aqui, estou trabalhando praticamente com aguada, mesmo usando guache. Nossa, eu acho que eu não umedeci esse preto aqui, ele tá seco. Vamos pegar mais aqui. Quero ver que horas são? 20h41.
Eu acho que sim, Lucas Araújo. O Miguel é o Bob Ross da atualidade e ele tá fazendo um sucesso gigante aqui no TikTok, com muitos seguidores, muitos mesmo. Ele diz que ele não tem renda direto do TikTok, é mais pelas aulas e venda das artes dele. Daí o TikTok se torna um sucesso de marketing, ele falou recentemente. E olha, ele melhorou bastante. Desde que ele surgiu, fazendo as aulas aqui, a arte dele cada vez melhor. Isto, né, Leia? O professor Miguel trabalha com tinta de parede e corantes. E ele tem um método de enviar quadros que é diferente de muita gente. Ele faz aquele método de enrolar antigo, sabe? Enrolar, pôr num tubo e enviar. E tem tubos de correio já prontos para isso. Que também é tubos de para mapa, já no tamanho para vender. E para plantas de arquitetura. Já tem padronizado. Tem uma senhora que, ou moça, mulher, que acompanha ele, né? E responde as coisas que a gente fala. Então ele tem uma pessoa que auxilia ele nas lives. Aqui. Olha, ele tem aluno no exterior. E é real mesmo, ele tem aluno em toda parte. Ele é muito simpático. Esses tubos hoje em dia só vejo em obras de steampunk. Aí, Lucas, sério? Conta mais. Eu não sabia disso. É, o Lucas Araújo, 240, falou que os tubos para enviar pelo correio, de artes e coisa assim, ele só está vendo hoje em dia em obras de steampunk. Porque muita gente manda é, no chassi mesmo, na madeira, sabe? No quadro de madeira, coloca a proteção, o isopor, embala bem e envia. E tem já distribuidora, já. Eles têm um esquema lá para ficar mais barato para enviar para o Brasil. Muito me interessa. Ó, e vai carregando o cinza. 20h45, gente. Que coisa. Essas aulas são um pouco mais demoradas e se eu não conseguir acabar agora, não vou conseguir trabalhar como eu quero isso daqui. Acontece, né? Bom, vamos lá. O Alex Ross também fazia no tempo dele, estava tranquilo no ateliê dele. Eu via as fotos dele trabalhando. E eu não. Eu tenho outros compromissos com outras pessoas, outras reuniões. Aqui. Mas vamos tentar. E eu estou trabalhando o padrão das cores primárias porque faz parte da nossa aula de teoria da cor. Infelizmente, eu não vou poder trabalhar de forma delicada igual ele. A pressa é inimiga da perfeição. Tá, vamos fazer bem rápido isso daqui, ó. Já estou usando o método aquarela para acelerar. Tá bom. Vamos pular para a pele. Laranja. Não está preto o suficiente aqui, eu devia ter escurecido mais. Mas veja, eu pus o laranja. Esse aqui não está se comportando direito como um Montival. Será que é um Montival falso? Eu devia ter usado o triplex. Bom, agora é tarde. Água e eu vou espalhando. E o que que acontece? Nesse método, ó, pegou um pouco do vermelho ali, que droga. Mas vamos usar assim mesmo. E nesse, é porque tem que esperar secar, sabe, para fazer esses trabalhos. Ó, o cinza,
vai mantendo nesse método aqui, tá vendo? Ó? Depois a gente pega o branco e coloca os brilhos. 20, 45. Tá indo. Mais água. Devia ter pego o triplex. Vou pintar um pouco do olho. Água, ó. O trabalho dele é muito mais demorado. Quando você vê ele pincelando, ele vai devagarinho. Não faz rápido assim como eu. Mas, vamos lá. Eu vou usar um mata-borrão porque são 20 e 48. Para clarear e secar mais rápido. Ó, já tá dando a cor. Daí vamos construir mais camadas ainda. Vamos ver. Tá aqui. Esse aqui é guache, apesar que tá na aquarela, mas é guache, gente. Eu tô só usando o Goudé. Pegar o preto. A pintura Lex Rosa é mais pinceladinha pequena, então é mais demorada. Ou não. Eu só queria mostrar a questão do preto, como ele usa, como que ele trabalha a sombra, né? E é por isso que eu estou fazendo isso daqui. Ele trabalha muita sombra, ele tinha um... Ou ele tem ainda, é claro que ele tem. Ele tem no ateliê um estúdio fotográfico onde que ele coloca a iluminação correta, ele tem trajes onde que ele faz os amigos dele vestirem, tirava foto, e aí ele criava a fotografia. Tem uma outra pessoa que fazia a mesma coisa que ele, no caso, montava a fotografia. O nome do cara é Norman Rockwell. Só que o Norman Rockwell não trabalhava com guache. Quer dizer, às vezes trabalhava com guache, porque o guache, como vocês podem ver, tem um domínio legal, assim. Vocês podem trabalhar com uma aguarela, como o guache, e vai construindo, tá vendo? Ó, já tá surgindo. Esse papel não foi adequado, escolhi o papel errado. Tá vendo esses pontilhadinhos aqui, ó? Está péssimo. Aqui tá escrito que é Monteval. Eu fui na propaganda aqui. Mas eu lembro que o Monteval não era tão bom assim, é só famoso, né? O papel triplex, isso não fica assim. Eu não estou gostando disso. Vamos colocar mais guache aqui. Coloco para cá. O preto, que é bem importante nele. Mais preto ainda. E olha, gente. A tinta guache que ele usa, eu acho que é inglesa. Eu acho que é da Winsor & Newton. Eu não sei, eu tenho que pesquisar para mostrar para vocês. Mas não é essa daqui, não. Eu lembro nas gravuras dele. Aí. Depois de feito isso, ele usa nanquim mesmo, tá? Ele trabalha com nanquim em cima. Ele espera secar e trabalha com nanquim. Como nós estamos com pressa, ou bico de pena, ou pincel e nanquim. Ah, tá. Cadê o nanquim? Tá ali. Ah, vamos pegá-lo. Não fuja, vem pra cá. Aqui. O que eu vou fazer é muito perigoso. Por quê? Porque está úmido. Então, se eu pegar numa parte úmida, ele espalha. Ó, tá funcionando. E depois tem a parte branca. Água, tinta. Horas 20h50. Tá bom. Água. Secador de cabelo, no desespero, é muito recomendado, sim. Sabe, tem uma ideia, assim, que é todos os recursos que você usa, que dá certo, use.
Isso aqui é um trabalho rápido, certo? Alex Ross não trabalha rápido. O trabalho dele era mais lento, porque ele deixava bem bonito. Tanto que a história em quadrinho que ele fez com gouache, o grande problema era que ele demorava demais para entregar. Então não era rentável. Mas foi que lançou ele para ser bem conhecido. Oh, tá dando certo. Laranja. Tá vendo? É camada sobre camada e vai escurecendo. Isso aqui parece uma máscara. Mas, quando começa a fazer isso mais, cadê o magenta? Tá aqui. Eu vou alcançando o ponto. E esse é o meu objetivo. Se o papel for ruim, eu não consigo usar como aquarela. Aí é importante eu fazer o tom certinho para trabalhar com massa mesmo, como guache. Agora tá. Legal, tá chegando. Aqui eu falei que era mais escuro, então eu tenho que pôr um pouco de preto. Isto. Horas 20h54. Ah, vai dar tempo, vai dar tempo. Lembrando que o Bob Ross fazia em 30 minutos as pinturas dele a óleo. E como eu comecei isso aqui meio-dia e 25, então. Quer dizer, meio-dia e 25. Às 8h25, então já passou 30 minutos. O Bob Ross, não o Alex Ross, o pintor lá dos olhos. Que o pessoal às vezes confunde os dois nomes, né? Isso aí. Assim. Agora esse canto. A boca. Um pouco mais escuro. Vai. Em cima é mais claro, mas qualquer coisa eu pego o branco. Já tá de dia. Eu errei, eu queria apagar o outro e ia mandar já tá de dia. Ah, tá. Esse é um pouco mais pro amarelo. 20h56, gente. Aqui é mais escuro. Vou pegar nanquim para acelerar. Legal. Tomara que esse branco funcione. Ele parecia bem ruim. Será que ele estragou? Nunca vi o guache estragar. Mexe, 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 mexe. Ó, tô mexendo, tô mexendo, tô mexendo. Aí, volta. Ou vai que esse branco não é o branco original? Faz tanto tempo. Talvez eu tenha pego um branco de um outro e coloquei no lugar, quem sabe, né? Tá aí. Um pincel maior, tá aqui. Horas 20h57. É igual prova, a gente faz até o último instante. Quando a professora tira o caderno da gente. As manchas que são necessárias. Isto.
Esse vem para cá. Esse fica aqui. E esse aqui. Legal. Tá, mudando o pincel. Aqui vai pro preto. Aqui a tinta mistura. Isto, vamos pro olho. Precisão, vai, não dei eu. Isto. Quer ver se alguém falou alguma coisa? Sim, vai pro YouTube. Oi, quando indica? Vai dar visto. Isso aí. Hora 20h59. Ih, tem que ir pra reunião. Não consegui. Acabou o tempo antes de eu conseguir, mas tá aí. Se eu tivesse mais um pouco de tempo, eu ia escurecer essa parte aqui, misturando esse preto com essa parte da tinta guache. Esse aqui é guache, gente. Esse setor aqui que tá é guache. Eu sei que aqui é aquarela, né? Mas aqui, ó, que eu peguei a aquarela e misturei com guache, ó, maldade. É guache, tá? Tá bom? Deixa eu pegar um pouco de magenta do guache, magenta, né? Colocar aqui e sair. Porque agora já deve estar na reunião abrindo. Aí a gente faz cada coisinha disso daqui. Aí trabalha o olho com cuidado. Pena que não deu tempo. Mas vocês percebem, ó. E vai carregando. Aqui eu ia escurecer mais. Nessa parte. Que pena. E agora eu vou chegar atrasado na reunião. Não gosto de chegar atrasado. Aí esse preto eu ia pôr aqui, né? Esse vem para cá. Aqui eu aumento o preto. Aqui a gente colocaria mais preto. E é isso. Me segue, me curta e me compartilhe. Vai lá, professora. A diretora não vai lhe dar zero. Beleza. Fugindo. Até amanhã. Amanhã vai ser outra coisa. Qual que é? Aqui está. Opa. Amanhã nós vamos falar Encontre seu estilo. Beleza? Sobre estilo. Como você vai encontrar o teu estilo. Esse vai ser o trabalho de amanhã. Até mais. Amanhã vai ser um pouco mais teórico. Eu podia acabar isso daqui enquanto eu falo da teoria. Boa ideia. Fui!